Boa noite, graça e paz a todos. Passando aqui para mais um vídeo, para nossa meditação nesta terça-feira. E a palavra que eu tenho hoje é falando sobre o Espírito Santo, que está no livro de João 14, a partir do 16 aqui, que fala sobre a promessa do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo conosco. O Espírito Santo está falando aqui, no livro de João, que ele está falando sobre o Espírito Santo. Que Jesus vai, mas vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, que vai ficar conosco aqui na terra. E nós só conseguimos ser guiados por Ele porque nós temos Ele dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, nós aceitamos Cristo como o único Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo vem e habita em nós, e a partir daí nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, Ele nos convence do juízo. Então assim, nós temos o Espírito Santo, e Ele nos capacita, Ele nos governa, Ele nos guia, desde que nós deixamos que Ele habite em nós. Como nós sabemos, o Espírito Santo, Deus, Ele só entra onde que a gente permite que Ele entre. E quando nós abrimos a nossa casa espiritual, o nosso coração, e deixa Ele entrar, nós temos que deixar. Ele entra e faz morada em nós. Quando nós permitimos isso. Então seja permissível ao Espírito Santo entrar na tua casa, entrar na tua vida e mudar o que tiver de ser mudado e transformar o que tiver de ser transformado. Porque os tempos são maus, Jesus está às portas, as pessoas estão adormecidas, as pessoas elas estão como o inimigo, como a palavra de Deus diz, que o inimigo ele cegou o nosso entendimento. E quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é Satanás. Então, como nós sabemos, ele tem as artimanhas dele. Por isso, nós temos que ficar atentos, ouvindo sempre o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo Espírito Santo, aquele que está conosco em todo o tempo. É Ele quem nos conduz, é Ele que nos mostra a verdade, é Ele quem nos traz a verdade. Ele não nos deixa enganados, porque o Espírito Santo, Ele move em nossas vidas. E Ele trabalha por mim, trabalha por você, desde que nós queremos, desde que nós aceitamos, desde que nós sejamos permissíveis a isso. Amém? Aqui no livro de Atos também, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, vai dizer assim, vai falar sobre a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Então, ele não diz que um ou outro falaram em línguas, foram todos. Aqui está dizendo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Então que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, que nós venhamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha habitar em nós, para que nós venhamos receber o batismo do Espírito Santo e falar em outras línguas. Não é toda pessoa que é batizada no Espírito Santo que fala em outras línguas, mas que nós venhamos buscar esse batismo, que é naquele local ali, quando
o Espírito Santo desceu, todos foram cheios e todos começaram a falar em outras línguas. Então que nós venhamos, né, ser essas pessoas que têm esse desejo de ser batizado no Espírito Santo, de falar em outras línguas, em nome de Jesus, assim como a palavra nos instrui, nos ensina, né, e que é muito bom sentir essa presença do Espírito Santo. É muito bom a gente saber que o Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo, né? O Espírito Santo é ele que nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo é ele que nos guia, nos mostre aquilo que está errado, aquilo que nós precisamos consertar. Amém? Então que nós venhamos ser essas pessoas que estejam com o coração aberto para que Deus venha fazer morada, para que o Espírito Santo venha morar em nós, que ele venha fazer morada em nós. Amém? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.